noite para você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube da Comunidade Bodas de Caná. É uma alegria ter você aqui conosco. Quero convidar você desde já a compartilhar o link dessa live. E se você não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, deixar aqui o seu like e já nesse começo de live também colocar as suas intenções. Boa noite, pai. Boa noite, filho. Que Deus abençoe vocês que estão acompanhando essa live. Nessa noite especial da graça de Deus, vamos rezar, vamos clamar a palavra de Deus e vamos juntos ouvir aquilo que Deus tem para nos falar nessa noite. Deus abençoe você. Quero te convidar no começo dessa live a nós engrandecermos, louvarmos ao Senhor por essa semana que se passou, que você possa louvar e agradecer pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, que nós possamos exaltar o nome do Senhor, Ele que é o dono de toda a graça, de toda a bênção, e que Ele já possa ir aí transformando o seu coração, que Ele possa ir abrindo o seu coração nessa noite para esta palavra, esta reflexão, esta meditação, para assim, como é o nome, desta live, Noite da Restauração, que você saia daqui transformado, restaurado pelo poder de Jesus, pelo poder da sua palavra. Vamos exaltar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Muito boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã que nos acompanha nessa noite de restauração, nessa primeira sexta-feira do mês. Minha gente, que tempo especial da graça de Deus. Nossa primeira sexta-feira, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, iniciando o mês de maio, dedicado a Nossa Senhora. Hoje, dia 1º de maio, dedicado a São José Operário e ao Sagrado Coração de Jesus. E tempo pascal, minha gente. Quanta graça numa só noite, num só dia, num só momento, para a gente experimentarmos o poder de Deus sobre a nossa vida. Então quero convidar você a rezar nessa noite, a clamar a palavra de Deus, para que nós possamos juntos experimentar essa restauração. E a palavra de ordem hoje: não se perturbe o vosso coração. Quero dizer para você já nessa noite, não se perturbe o teu coração. Meu irmão, minha irmã, não perturbe o teu coração. Amém? Evangelho de João 14 que nós vamos partilhar hoje, nós vamos meditar hoje. Então quero convidar você a rezar junto comigo nessa noite, pedindo essa graça em nome de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez o seu coração hoje esteja inquieto, cansado, perturbado, até mesmo às vezes como um mar revolto. Mas eu quero dizer para você, minha gente, que mesmo com todos os nossos medos, inseguranças, Jesus entra na minha vida, na sua vida e nos diz: não se perturbe o vosso coração. Ele conhece profundamente. Ele sabe o que você está vivendo, Ele sabe o que você está passando. E Ele quer restaurar o meu coração, o seu coração. Por isso eu já convido você nesse momento, como você está aí agora nos acompanhando, seja na sua casa, no seu trabalho, eu convido você a rezar junto comigo assim: Senhor Jesus, eu me coloco agora na Tua presença, com tudo aquilo que está desorganizado dentro de mim. Senhor Jesus, entra nas minhas inquietações. Senhor Jesus, entra nos meus medos, entra nas minhas angústias e acalma, Senhor, o meu interior. Toca, Senhor, aonde ninguém vê e começa, Jesus, uma obra nova na minha vida. Restaura o meu coração, Jesus. Restaura o meu interior. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a se lançar totalmente nos braços de Deus nesta noite, para que Ele venha restaurar o teu interior. Que esta palavra de ordem nesse tempo favorável da graça de Deus não se perturbe o vosso coração. Minha gente, quantas pessoas têm pedido oração, quantas pessoas estão passando por ansiedade, depressão. Eu tenho atendido até online algumas pessoas que estão passando por essa enfermidade. E eu quero pedir em nome de Jesus para que alcance o coração dessas pessoas. Da dona Neuza, que me pediu oração esses dias. Quero pedir oração hoje também. Deixa eu entrar aqui que eu já vou ver o nome dela. Eu já pego aqui. Para que nós possamos, meu irmão, minha irmã, rezar profundamente. Quero pedir aqui pela Roseli, para que o Senhor toque o coração dela, para que o Senhor possa manifestar o poder sobre a sua vida, sobre o seu coração. Que Deus fortaleça a sua vida, Roseli. Que Deus fortaleça o seu coração, Roseli. Que Deus te toque com o seu poder, com o teu sangue precioso, Jesus. Por isso nós clamamos agora. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre a nossa história. Vem, Espírito Santo, tocando todo o nosso interior, Espírito Santo. Vem manifestando a sua graça sobre nós, Jesus. Que esta palavra nesta noite ela seja uma palavra de ordem que cure os nossos corações. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão.
pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Meu querido irmão, minha querida irmã, é isso que o Senhor quer fazer conosco, nos erguer, nos levantar. Ressurreição é um homem e uma mulher de pé. O Senhor quer te colocar de pé, a sua vida, a sua história. O Senhor quer te dar paz interior. Nesta palavra de hoje ele diz, não perturbe o vosso coração, e depois ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, outra verdade, outra vida fora de Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, Jesus conhece o nosso coração. E é Ele que restaura a paz em nossos corações. Jesus conhece você. Jesus sabe de onde você está precisando ser restaurada aí no teu coração, no teu interior. Portanto, Ele começa pelo interior. Jesus sempre começa lá, não dos problemas externos, mas dos problemas internos. Porque hoje a nossa grande dificuldade, necessidade, não é externa, é interna. Porque se você está em paz, meu querido, tudo você enfrenta. Mas se aqui dentro estiver um caos desorganizado, barulhento, você não escuta Deus, e você vive na ansiedade, no medo, na depressão, no pânico, porque aqui dentro está totalmente bagunçado. Jesus vai totalmente direto ao ponto do nosso coração. E meu irmão, minha irmã, essa é uma grande realidade que eu já quero colocar para você no início desta live. Quando você perde a paz, o coração perde a graça de Deus. Então vem a inquietação, vem todas essas coisas que é a doença do século, ansiedade, medo, depressão, essa confusão que fica dentro de nós. Portanto, eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, a perturbação é sinal de um coração que está longe da graça, longe de Deus, não está conseguindo se conectar com Deus. E é por isso que Jesus conhece perfeitamente a minha história e a sua história. E é aí que Jesus quer então nos curar, nos libertar. Se você está hoje com seus pensamentos acelerados,
Meu querido irmão, se você está com as suas emoções desordenadas, se você hoje se encontra com as inseguranças que estão escondidas dentro de você, Jesus sabe. Tudo aquilo que você não fala, aquilo que você não diz, aquilo que você não conta para ninguém, aquilo que ninguém vê. Eu quero fazer um comentário ainda de uma pessoa que pedia então oração. Ela dizia, olha, as pessoas acham que é frescura, que eu estou depressiva. E eu dizia para essa pessoa, não, minha querida, não é frescura a depressão. A depressão é a doença da alma, por algum trauma, por alguma situação que você passou. E quem não entende, não olha dessa maneira, acha que a pessoa está, literalmente essa palavra, né? Uma frescura. A pessoa está aumentando. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, antes de você querer explicar ou precisar explicar alguma coisa, Jesus quer te curar. Tome posse disso nessa noite, entregando as perturbações que estão no teu coração, as confusões que estão no seu interior. Eu quero então, diante disso, tomar a palavra de Deus e ler então João 14. João 14, versículos 1 até o versículo 6. João 14, versículos de 1 a 6. Vamos proclamar esse evangelho, essa palavra que vem em nosso socorro, que vem em nosso auxílio nessa noite. Onde você estiver, meu irmão, minha irmã, convido você a traçar sobre você o sinal da vitória. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus vai dizer então, meu querido irmão, minha querida irmã, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E depois de tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Tomé disse ao Senhor: não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Meu querido irmão, desta palavra de hoje, essa palavra de ordem para nós, nós vivemos em tempos difíceis. Nós vivemos em tempos de pressão constante. Todo mundo é pressionado. Pressionado pelo trabalho, pressionado pela família, pressionado por resultados, pressionado pela situação financeira, pressionado nos relacionamentos. Nós vivemos pressões. As pessoas não têm mais tolerância, paciência. Nós vivemos em tempos onde as pessoas estão acuadas com medo do futuro. Como que vai ser o amanhã? Nós vivemos em tempos de muitas instabilidades emocionais. E hoje, meu irmão, minha irmã, cada dia mais nós percebemos quem está apoiado no mundo, nas coisas do mundo, ela perde totalmente o equilíbrio interior. Ela não vive de forma firme, mas reativa. É muita instabilidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, grave isso no teu coração. Um coração sem Deus, ele não vai suportar o mundo instável.
Uma pessoa que não está buscando, se conectando com Deus, ela não consegue suportar as instabilidades do mundo. Ela fica junto, oscila junto. E aí nós temos alguns reflexos que nós podemos verificar do nosso coração. A primeira coisa que a gente vai percebendo é a desorganização interior. Quando falta essa conexão com Deus, essa presença de Deus. Essa desorganização do nosso coração, tudo vai ficando exagerado. Coisas pequenas ficam grandes. As decisões vão ficando cada vez mais confusas. E minha gente, o reflexo do homem de hoje sem Deus não tem direção, não tem clareza, não tem estabilidade. Grave essas 3 coisas. O coração afastado de Deus não tem direção, não sabe para onde ir. Não tem clareza, visão e muito menos essa estabilidade emocional. Cada hora está de um jeito, cada hora reage de um jeito. Então, coloque essa verdade dentro de você. Não é a situação que te domina, mas é a ausência da graça de Deus. Quando nós temos a graça de Deus, que nós estamos bebendo dessa graça, minha gente, não tem situação que vai nos dominar. Porque a graça de Deus reorganiza. Fora da graça é o caos, é a desorganização. Por isso que todas as pessoas que se voltam para Deus, num caminho de vida espiritual, ela vai sendo reorganizada por dentro. Ela vai experimentando cada dia mais essa graça no coração. Então, quando nós nos abrimos à graça de Deus, o interior se acalma. Meu irmão, como é que está o seu coração nessa noite? Como é que está a sua vida nessa noite? Deus acalma o coração quando a gente se abre à graça. Não sei como estão os seus pensamentos, se eles estão desordenados. Deus reordena os pensamentos. As emoções vão tomar equilíbrio novamente. E veja, não é ausência de problemas. Os problemas estão aí, eles vão continuar, mas nós vamos tendo sustento. Nós vamos sendo sustentados interiormente. E isso precisa ficar muito claro. As coisas não vão mudar por fora, minha gente. Uma hora ou outra até pode. Mas não é uma regra. As coisas vão mudar aqui dentro. Dentro de nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, a palavra que Jesus traz nessa noite, dizendo para todos aqueles que estão sem direção na vida: eu sou o caminho. Jesus não dá um caminho. Jesus é o caminho. E perceba, quando nós seguimos Jesus, nós temos direção. Se hoje está faltando direção na sua vida, meu irmão, minha irmã, alguma coisa está desconectada de Jesus. Você precisa buscar mais intimidade com Ele, mais escuta, mais vida de oração. Ainda ontem eu escutava um padre, um sacerdote dizendo sobre o Pentecostes, que não pode ser mais um evento, mas o Pentecostes tem que transformar as nossas vidas. E transformar aqui dentro. Meu irmão, minha irmã, quando estamos em Jesus, nós não nos perdemos interiormente.
E é visível isso. Uma pessoa que não tem direção é uma pessoa inquieta. É uma pessoa inquieta. Então hoje, se você está sem direção, Jesus está dizendo para você: eu sou o caminho. Meu querido irmão, a clareza. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite que Ele quer nos dar toda a clareza. Ele diz para nós: eu sou a verdade. Portanto, meu irmão, minha irmã, se nos conectamos em Deus, com Jesus, Jesus vai clarear. Jesus vai iluminar toda a confusão. Jesus vai iluminar as decisões. Jesus vai nos dar discernimento. Portanto, se você está confuso, confusa no teu coração, seja em qualquer situação que for, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus quer organizar a tua mente. Cada dia que passa, a certeza é uma só. É aqui, ó. É aqui que precisa ser reorganizado os nossos pensamentos. A nossa mente precisa ser iluminada pela verdade. A verdade é Jesus Cristo. Portanto, peça a Jesus: Jesus, ilumina a minha mente. Jesus, clareia aquilo que está confuso em mim. Nós ouvimos palavras, pessoas falando, tanta gente falando. Minha gente, a verdade é uma só. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Se eu busco saber, compreender o que Jesus diz, seu caminho vai sendo trilhado por essa verdade. E as confusões do mundo, elas não vão mais ofuscar a nossa mente. Porque nós vivemos num mundo de distrações. E Jesus então hoje quer restaurar toda a confusão que esteja no seu coração, na tua vida, nos teus relacionamentos. Pede a Jesus: Jesus, o Senhor é a verdade, me mostra a verdade. Quando nós caminhamos com Jesus, a gente sai do erro. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E a terceira realidade de Jesus é a vida. A vida que nos dá plenitude aqui dentro, minha gente. Constância interior. Muitas pessoas ainda buscam Jesus só para resolver problemas. Como se ele fosse um solucionador de problemas. Mas não é isso que Jesus quer apenas. É claro que Jesus quer reorganizar e resolver questões em nossas vidas. Mas muito mais do que isso, minha gente. Ele quer nos dar uma vida nova. Um comportamento novo, uma atitude nova. Uma alegria verdadeira, minha gente. Uma paz profunda. Verdadeiro sentido para a vida. Por isso que ele diz: eu sou a vida. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. O Senhor quer nos dar essa abundância desta vida interior. Quantas pessoas vivendo um vazio existencial. Quantas pessoas vivendo uma crise de falta de sentido para a vida. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus nessa noite, Ele quer te dar a graça de uma vida nova, de uma vida em abundância. E quero concluir esse momento de oração, esse momento de reflexão desta noite de restauração, minha gente. Essa palavra de hoje, ela dá para fazer um retiro num final de semana. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Muitas pessoas ainda estão vivendo nessa confusão de achar que quando você busca Deus, elimina os problemas, a tempestade. Minha gente, Deus não vai simplesmente tirar todos os problemas e a gente não ter mais nenhuma dificuldade. Mas Ele vai nos sustentar. Sustentar o nosso coração. Sustentar o nosso interior. Firmeza para a gente enfrentar as situações. Se você hoje está precisando de firmeza, peça a Jesus. Jesus, me dá força e coragem para enfrentar essas situações que eu preciso enfrentar. E Ele vai te dar uma força aqui dentro. Começa de dentro para fora. Então grave no seu coração, a fé não vai mudar muitas vezes o cenário das coisas, mas a forma que você enfrenta, a forma que você vai encarar a realidade a partir de hoje. E é essa graça dessa maturidade que nós precisamos atingir na nossa caminhada espiritual. Muitas pessoas ainda buscam a Deus no momento do desespero somente para Jesus mudar a situação. E não é isso que Ele quer. Ele quer muito mais. Ele quer nos dar constância, firmeza, transformação interior. Então eu quero concluir esta palavra de hoje dizendo para você qual é o remédio. Qual é o remédio para a perturbação? O remédio para a perturbação se chama confiança. A palavra nos diz: crede em mim. Portanto, meu irmão, minha irmã, a paz vai nascer de um coração que confia. Não do coração que controla, mas no coração que confia. Você confia em Deus? Você confia em Jesus? Verdadeiramente você confia que Ele está tomando conta? Porque muitas vezes aquelas frases bonitas é fácil dizer, né? Deus está no controle de tudo. Você acredita na tua vida que Ele está no controle? Você já deu o controle da sua vida para Ele? Ou você tenta controlar tudo? Porque quem tenta controlar tudo vai ficar perturbado. Quem confia vai descansar. E por isso é um exercício, minha gente. Por isso é um exercício. A fé é um exercício de confiar, de entregar aquilo que não está sob o nosso controle. Aquilo que é a minha parte, eu faço. Mas aquilo que não é, eu preciso entregar nas mãos de Deus. E quando você entrega nas mãos de Deus, você descansa. O que você está precisando entregar hoje? Do teu coração, da tua vida nas mãos de Deus. Que está fazendo você ficar perturbado, cansado. E o pior, não consegue resolver nada. Esse cansaço não resolve. Essa perturbação não resolve nada. A não ser adoecer, ficar mais doente. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, confia no coração de Jesus e Ele vai acalmar o seu coração. Quando faltar para você a graça, meu querido irmão, se conecta novamente com Deus, busca dentro dEle, do coração dEle, e Ele vai reorganizar a nossa vida. Vai reorganizar a nossa história. Então eu quero aproveitar diante desta palavra de hoje, diante dessa noite de bênção e de graça, de restauração, primeira sexta-feira do mês, pedindo ao Sagrado Coração, pela intercessão de Nossa Senhora e de São José. Jesus, vem tocar os nossos corações nessa noite, Jesus. Principalmente, Senhor, os corações que se encontram
barulhentos, desesperados, desorganizados, sem clareza, sem saber para onde vai, sem essa verdade, Senhor. Entra nos nossos corações agora, Jesus, eu te peço. Entra, Jesus, na ansiedade, Senhor Jesus, de tantos corações. Entra, Jesus, nos medos que estão nos paralisando diante da vida. Entra, Jesus, nas inquietações, Jesus. Quantas pessoas estão precisando ser acalmadas, Jesus. Acalma o coração, Jesus. Tira, Jesus, toda a perturbação, Jesus. E vai derramando a sua paz. Nós te pedimos, Senhor Deus Todo-Poderoso, uma paz que tranquiliza, uma paz que reorganiza, uma paz que sustenta, uma paz que equilibra, Jesus. Nós te pedimos, vem restaurar o nosso interior, Jesus. Vem nos trazer a paz, a tua paz, Jesus. Eu te suplico, Jesus, por essas mulheres que estão com o coração aflito, as mães que estão com os corações aflitos, casais que se encontram hoje em desunião, em pé de guerra, e tudo isso tem tirado a paz. E quando tira a paz, Senhor, nada tem sentido, Jesus. Parece que nada do que faz está bom, preenche. Visita hoje, Jesus, esses casais. Visita hoje o coração deste homem, Jesus, que está, Senhor, perturbado, Jesus, por causa, Senhor, do medo do futuro, Jesus. Toca nele, Jesus, com todo o seu poder, Jesus, com toda a sua misericórdia, Jesus. E vem acalmar os nossos corações, Jesus, com o teu coração, Jesus, o teu sagrado coração, Jesus. Faz do nosso coração semelhante ao teu coração, Jesus. Nós te pedimos nessa oração, Jesus, manso, humilde de coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. Hoje nós não estamos pedindo só no comportamento, Senhor, de ter um coração humilde, mas também de ter um coração, Jesus, que confia, Jesus. O Senhor confiou no Pai. Nos ensina a confiar, Jesus. Nos ensina, Senhor, a viver como filhos. Somos filhos de Deus. Nos ensina, Jesus. Mesmo em meio às lutas, nos ensina a confiar, Jesus. Confiar no coração, Jesus. São José, nós te pedimos essa graça. Tu que fostes um homem de silêncio, mas um homem fiel. Nos ensina, mesmo quando a gente não entender, São José, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, nos ensina a continuarmos fiéis a Deus. Vem, Senhor Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora, Mãe de todos nós com tantos títulos, e aqui nesta comunidade Bodas de Caná, Nossa Senhora da Alegria, intercede pela alegria dos nossos corações, uma verdadeira alegria no teu Filho, com o teu Filho. A alegria do Senhor é a nossa força. Mãe Santíssima, nós te pedimos, vem sobre nós, vem em nosso socorro, em nosso auxílio, intercede por nós, Mãe. Nós te suplicamos. Meu irmão, minha irmã, se renda o teu coração a Jesus. Um coração manso, humilde e sereno. Eu preciso ser amado e amar, ser perdoado. O caminho é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus,
caminho é Jesus, o caminho é Jesus. Eu procuro a verdade, eu procuro a verdade, ver a Deus eternidade. A verdade é Jesus, a verdade é Jesus, a verdade é Jesus. A verdade é Jesus, a verdade é Jesus, a verdade é Jesus. Eu preciso de mais vida, vida plena sem medida. E a vida é Jesus, e a vida é Jesus, e a vida é Jesus. E a vida é Jesus, e a vida é Jesus, e a vida é Jesus. Por isso nós te pedimos, Senhor Deus Todo-Poderoso, derrama sobre nós o teu Santo Espírito, Jesus. E mais do que, Senhor, temos essa informação, que possa descer ao nosso coração essa verdade, Jesus. O caminho és tu, Jesus. A verdade és tu, Jesus. A vida és tu, Jesus. Que o nosso coração se renda a ti, Jesus. Que o nosso coração seja um coração, Senhor, tomado de amor por ti, Jesus. Que nós possamos, Senhor, de uma vez por todas, Senhor, nos abrirmos, Senhor, e sermos homens e mulheres apaixonados por Jesus, que quer todos os dias ter um relacionamento pessoal com Jesus, entregando, conversando, pedindo orientação, conselhos para Jesus. Eu acho tão bonito o nosso Padre Léo, nosso vigário aqui da Paróquia Santa Terezinha. No momento da comunhão ele sempre diz: boa conversa com Jesus. Porque é isso que nós precisamos, minha gente. A nossa oração tem que ser esse diálogo, essa conversa com Ele, onde a gente partilha as nossas dores, feridas, fraquezas, onde a gente conta tudo para Ele. Conta tudo para Jesus. Diga tudo para Jesus, o que você está sentindo, o que você está vivendo no seu interior. Se você não sabe o que é, Senhor, eu não sei o que é, não sei definir esse sentimento, mas eu me encontro assim, eu me sinto assim. Visita o meu coração, Jesus. E Jesus, meu querido irmão, pela graça do Espírito Santo, Ele vai lá aonde estão aquelas realidades que precisam ser visitadas, curadas, restauradas. Restaura, Jesus, o nosso coração. Restaura os nossos pensamentos, Jesus. Nesta noite de graça, Jesus. Nesse tempo especial da graça, a ressurreição, a Páscoa, Jesus. Vem transformar corações, Jesus. Não é apenas um alívio, mas é uma transformação de homens e mulheres que passem a confiar verdadeiramente: eu não estou sozinho. Jesus caminha comigo. Vem, Senhor Jesus, vem, Maranatá. Vem, Espírito Santo de Deus. Abundantemente, Jesus. Derrama o teu Espírito sobre nós, Jesus. Nos curando, nos santificando, nos purificando, Jesus. Ori alabala, shiri alamaria. Vem, Espírito Santo, derramando sobre nós, Jesus, a paz. Oramai ela, shiri ela. Reorganiza agora, Jesus,
os nossos corações. Pelo poder do teu sangue derramado na cruz. Pelo poder do teu santo nome, Jesus. Pelo poder do teu Santo Espírito dado a nós. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, sopra em nós vida nova. Sopra, Espírito Santo, nos corações a vida interior, a vida de Jesus, o coração de Jesus, Divino Espírito Santo. Shiramaya la kandala haya, Oramandala Síria, Alabaria la Xandala Haria la Kandala Maria, Orialabaya la Xandala Haya Kandala Maya, Oramandala Baloia Kandola Maya la Xuia la Cantala Maria, Oriandalabaya la Síria. Vem, Espírito Santo, ora em nós e por nós, Espírito Santo. Síria Labandoria Cantala Maria. Vai apacentando os nossos corações, Jesus. Tu és o nosso pastor, apacenta, Jesus. Candobaia, Shuria Lamaio, Candola Raia Labaloria, Síria Andaria Candaria. Vem, Espírito Santo de Deus. Síria Lária, Xandalaia, Candalaharia. Tu és, Senhor, o caminho, o único caminho. Tu és, Senhor, a única verdade. Tira-nos, Senhor, de toda ilusão, de toda mentira, Jesus. Até mesmo de toda aquela mentira que nós não vamos conseguir. Aquela mentira que fala o tempo todo, você não vai chegar lá. Vem, Espírito Santo. Quebra, Jesus, em nós toda mentira. Shalabahandalahaya la Kandalamaria. Shuriandalabaia Kandalahaya la Maia. Kibala Konturibaia Suryamaya la Kandolabaria Lishiri Kandalabaria. Vem, Senhor Jesus, vem, Maranatá. Ondarabaia Xandanamaia. Toca, Jesus, profundamente, Jesus. Mentes e corações perturbados. Kurnamaya la Surya Lamaria. Você que está com dificuldade de dormir. Você que tem tido muita insônia por causa das preocupações, das perturbações. Nessa noite Jesus está visitando você, meu irmão, minha irmã. Visitando o teu interior. E você vai perceber que o reflexo dessa visita é a paz. E essa paz gera descanso, porque daí você se desliga, você deita e entrega tudo para Deus. E o sono volta. A noite bem dormida volta. Toma posse, meu irmão. Toma posse, minha irmã. Obrigado, Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. Obrigado, coração santíssimo de Jesus. Obrigado, Mãe querida, por levar a Jesus a nossa história. Obrigado, São José, porque também junto com Nossa Senhora, no silêncio, o Senhor intercede por nós, porque o Senhor também observa a cada um de nós. Continua, São José, intercedendo pelas nossas vidas. Continua, São José, intercedendo pelas nossas famílias. Obrigado, obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Bendito seja pela vida de cada irmão que está aqui conectado conosco nessa noite, rezando conosco. Por cada família que está aqui rezando conosco. Obrigado, Jesus, por esses irmãos e irmãs que entregam as suas vidas nesta hora e confiam, Senhor, no poder da oração. Toca, Jesus, a cada uma, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu preciso ser amado e amar, ser perdoado. O caminho é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. O caminho
é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. Eu procuro a verdade, ver a Deus eternidade. A verdade é Jesus, a verdade é Jesus, a verdade é Jesus. A verdade é Jesus, a verdade é Jesus, a verdade é Jesus. Eu preciso de mais vida. Eu preciso de mais vida. Vida plena sem medida. E a vida é Jesus. E a vida é Jesus. E a vida é Jesus. E a vida é Jesus, e a vida é Jesus, e a vida é Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, se essa oração tocou o seu coração, permaneça em Deus e nunca se esqueça. Jesus é a sua esperança, a sua segurança no meio das incertezas. Amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que bom estar com você, meu querido irmão, que bom todas as famílias que estão conosco aqui. E é claro, se você foi tocado, compartilhe esse vídeo para mais pessoas ter acesso a essa oração, o poder desta palavra que vem para nos restaurar. E nós continuamos firmes e fortes na nossa missão de restauração e continuamos firmes e fortes na nossa campanha. Já chegamos aos 20% da nossa campanha para adquirir, então, a nossa câmera. Então nós confiamos na providência de Deus que passa pela generosidade do teu coração. Nós pedimos a você que nos ajude. Qualquer valor vai ser uma providência para nós. Uma providência que nós vamos só melhorando para a gente então conseguir darmos mais passos ainda para conseguirmos dar o pontapé inicial daqui a pouquinho do nosso podcast, Bodascast. Tá bom? Vai ser um momento lindo, maravilhoso também, mais um momento de testemunho, de graça que nós vamos poder compartilhar de tantos irmãos e irmãs que fizeram exatamente essa experiência de encontrar-se com o caminho, com a verdade e com a vida, e as vidas foram transformadas, curadas, libertas. Tá bom, meu irmão? Tem algum recado aí, Mateus? Olha, que eu me lembre, nenhum recadinho, né? Mas fique atento às nossas redes sociais. Nós sempre colocamos o que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo, né? Então, como meu pai disse, graças a Deus a campanha está caminhando, mas nós precisamos da sua ajuda, precisamos, né, da sua doação, da sua oferta, porque falta ainda 80% para chegarmos lá. E fique atento ao nosso Instagram, se você não segue o nosso perfil. Nós temos a reflexão agora no domingo do Evangelho para você poder assistir em apenas 1 minuto. E os demais recados estarão lá também. E você também que está assistindo, que é daqui de Campos, terça-feira nós temos nosso encontro presencial, o nosso grupo de oração, nossa noite de cura e libertação, às 19h30, aqui na comunidade Bodas de Caná, em frente ao CAE. Está sendo uma bênção, uma graça, você não pode perder, ficar de fora. Então convide mais um e venha rezar junto com a gente. Amém. Deus seja louvado por toda essa graça de hoje e que nós possamos permanecer, meu irmão, minha irmã, unidos na presença desse Deus poderoso, o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. Amém. Esperamos você na próxima sexta-feira, nesta noite de restauração, com a presença de Jesus e Nossa Senhora. Deus abençoe, um bom descanso para você, um bom restinho de feriado. Fiquem com Deus.